Rádio. A rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita, ô meu parceiro, bem-vindo agora em definitivo, diria Galvão Bueno, para os seus destaques, os papéis que mais se destacaram positiva e negativamente e que podem chamar atenção para as negociações de hoje. Já já, tem os papéis da galera, chat do YouTube, chat da Station, WhatsApp, a informação não para e o espaço a partir de agora é seu, Sanita, bem-vindo. Bom dia, um dia aí bem complicado, né? Vencimento de opções, quádruplo item lá fora, mercado derretendo aí na semana, caindo muito forte, né? Depois dos dados de inflação na terça-feira, deu uma azedada aí no pé do frango, né? Mas estamos aí com um cenário convidativo, né? Como o Gui acabou de falar aí, para o final do ano, acho que a gente vai ter uma alta relevante aí no mercado interno, varejistas, consumo, elas estão no patamar ainda bem convidativo. Bom, trazendo meus destaques aqui, 3 altas relevantes no dia de ontem, 3 baixas relevantes. Primeiro, positivo, papel que subiu aí 7,24% ontem, um volume aí o dobro da média, o papel segue muito forte, né? Obviamente você fala, puxa, já subiu bastante, quem sabe o papel agora faz uma corrigida aí, né? Volta ali para as médias, o papel bate na média e volta a trazer muita força. E ontem realmente foi um grande destaque, né? Maior alta aí do Ibov, vindo testar agora essa região de resistência lá de julho de 2021 na faixa dos 13,5 e depois, vencendo os 13,5, fica livre para sua máxima histórica 15,34. Quem diria aí, né, que o papel sairia do patamar ali do final de junho, início de julho, dos 5,33 para estar batendo aí mais de R$13 em setembro, com uma alta de quase 145% em 54 pregões. Realmente muito forte o papel, nada indica que vai corrigir, mas obviamente a simetria já não é tão convidativa quanto quem entrou lá atrás, né? A gente olha o gráfico semanal aqui do papel e vê que está bem esticado, né? Longe das médias, correções aqui, né, leves aqui no semanal podem dar oportunidade para uma alternada, mas nada indica que por enquanto o papel vai corrigir, inclusive até porque, tá esticado, mas não tem uma sobrecompra tão relevante, né, como aconteceu aqui, ó, por exemplo, em maio de 21, o papel ainda tá rompendo a região do IFR dos 70, então pode continuar esticado. Olha só como ficou aqui no início de 21, né, ficou bem mais esticado do que a gente está vendo essa pernada agora. Se a gente pegar o que subiu o papel aqui, ele teve uma alta aí de 318%, hein? Haja coração, como diria Galvão Bueno. Bom, passando aí para outro destaque de alta, papéis aí da Iven, né? Setor imobiliário, construtora, apresentou uma alta também relevante ontem de 5,81, com volume acima da média e segue na sua recuperação, no seu zigue-zague ascendente, vai rompendo região de topo ali de resistência no 6,70, tem, né, um topinho lá de março ali ainda a ser vencido, nessa região dos 6,83. Então, esperaria um pouquinho mais aí para romper essa região e quando romper, aí sim fica livre para buscar o topo lá de fevereiro na faixa dos 7,70. E depois tem espaço aí para regiões de resistência bem mais acima, principalmente ali a faixa dos 8,60 e 8,80. O papel tá com uma boa simetria, inclusive, né, desenhando o padrão aí de reversão que a gente conhece como ombro-cabeça-ombro invertido, rompendo aí fica bonito para uma recuperação. E o terceiro destaque de alta foi Irani, papel que segue muito forte, subiu ontem 3,33%, segue rumando ali também a sua máxima histórica, que foi R$ 8,87, fechou ontem nos R$ 8,06. É uma small cap aí que está muito bem, zigue-zague ascendente aí, tendência tranquila, sem ficar eufórico, sem estar esticado, sem estar sobrecomprado e segue apontando lá para essa região de máxima histórica, segue muito bem. Inclusive um tempo atrás eu havia projetado, né, essa distância aí para cima caso rompesse o 7,5, um alvo inicial seria 8,60, está caminhando para lá 8,87 máxima histórica. 3 destaques de alta, 3 destaques de baixa agora. Eco Rodovias, que caiu forte ontem, né, na esteira da notícia aí de que ganhou a concessão. Os acionistas aí, pelo jeito, não gostaram. Bateram no papel, fechou na mínima do dia, com uma queda de quase 12%. Leitura aqui de um topo duplo e agora fica bem factível que venha buscar a mínima do ano lá nos R$ 5,08. E se olharmos aqui, né, faz bastante tempo que o papel não alcança esse patamar dos R$ 5. A última vez antes
da mínima desse ano foi lá em 2016. E se perder esses R$ 5 aí começa a apontar lá para os 4,30. O cenário está bem complicado aí para Eco-Rodovias, né? Uma tendência de baixa já de longo prazo, a gente conecta os topos aqui, ó. A gente vê que o papel está um longo período aí, mais de um ano já numa tendência de baixa. Então, momento complicado aí para Eco-Rodovias. O outro destaque, as duas outros destaques de queda, na verdade, foram do setor de varejo de vestuário. A gente teve C&A caindo ontem quase 8%, já vinha de uma queda de anteontem aí de quase 5%, perdeu nessa linha de tendência de alta aqui, trouxe uma pernada e se perder essa média de 50 ali na faixa dos R$ 3, o papel fica bem factível de buscar ali uma região dos R$ 2,90 inicialmente, R$ 2,70 ali, seria bem factível, tá? Pesou o papel, ficarei atento se eu tivesse posição para curto prazo nele. E outro também, o setor aí de vestuário, né? Guararapes, dona da marca Riachuelo aí, que vem já de alguns dias de queda forte. Depois de trazer essa forte pernada aí, buscando ali um patamar de quase R$ 11, o papel vem caindo forte, né? Desde terça-feira, caiu 7% na terça, aí quarta caiu 0,30, ontem caiu 5,62, está em cima de uma região muito importante de suporte, média de 200 e média de 21, perdendo aqui, possivelmente estende suas perdas até a média de 50 ali na faixa dos R$ 8,60. Beleza, Sanita. Vamos então com os pedidos aqui dos nossos ouvintes, começando com o Marcos Donizete. Ele pergunta sobre CSAN, COSAN, se a tendência para hoje é de baixa e se vale um short no papel. O COSAN já vem numa tendência muito forte de queda, né? Perdeu, tinha testado a retração de 618 aí, nos 18,5, ontem perdeu com convicção, volume bem acima da média, fechando muito próximo da mínima. Então o que eu diria? O viés é de baixa? É de baixa, mas o papel já caiu quase 5% ontem, então hoje short seria mais arriscado. O short ideal seria aí ontem mesmo, né? Olhando o intraday e vendo que o papel estava perdendo essa região de fundos aí. Pode voltar a cair hoje? Pode. O cenário é favorável para a queda? É, mas a simetria não é mais a mesma, tá? Contudo, eu continuo acreditando que o papel vem testar agora a região ali dos 17 até 16,44, que foi a mínima do movimento. Bem pesado o movimento para a COSAN, e é um papel que está extremamente volátil, né? Olha só, pancada para baixo, aí pancada para cima, pancada para baixo, pancada para cima, o papel segue nessa volatilidade muito forte, o que gera aí boas oportunidades para quem gosta de fazer trade curto. Agora, para quem quer carrego, realmente está difícil, o papel está bem chato. Se a gente olha aí o longo prazo, a gente vai ver que o papel não sai basicamente do mesmo patamar, apesar da volatilidade forte aí recente. Beleza, vamos seguir aqui com o pedido do Wesley na Station. Ele quer análise de Gol 4. Gol, vamos lá. Gol aí vem numa tendência indefinida de curtíssimo prazo, tá preso ali entre a média de 100 como resistência e a média de 50 como suporte. Ontem acabou subindo levemente, tá? O papel tem espaço assim para recuperação, dado que vem de uma queda muito forte, lá saiu de 18,5 em abril, tocou a região dos 7,5 ali em julho, começou uma recuperação, parou ali na retração de 382, que é a primeira retração mais relevante. Então só vejo compra se o papel conseguir romper a média de 100, né, para sair dessa estrutura de indefinição no curto prazo, e aí abre espaço para buscar a região dos R$ 13 na retração de 50 e depois 14,30 ali na retração de 68. Enquanto não romper essa estrutura, não faria nada, e se perder a média de 50, pode voltar a ficar feio, buscar a região ali dos R$ 8,20. Beleza, Sanita. Só antes de passar pro próximo pedido aqui da nossa audiência, o relógio me manda dizer... Eu vou fazer um leilão! Começaram os leilões aí na B3, vamos ver como é que vai abrir o mercado à vista. Daqui a pouquinho vai ter um mergulho completo. Agora com o pedido da Elisa, Sanita, na Station, ela pede Cash 3. Ela pergunta se acompanha a queda das varejistas. Cash saiu notícia aí, né? Se não me engano, ontem, de aumento de capital. O papel tá pressionado, tá perdendo aí a média de 50 períodos e tem um suporte imediato ali na mínima do dia 22, que foi R$ 1,17. Se vier perder esse R$ 1,17, é bem possível que volte a testar a mínima histórica, né? Que foi R$ 1,01. Então não vejo motivos técnicos para compra no papel. Agora, se você tá olhando aí para carrego, pode ser que sim, vale a pena, tá? Mas não acho difícil, se a gente vê o papel perdendo um 17, que ele volte a testar a região do R$ 1. Então um papel aí que tem uma volatilidade também maior, né? Não tá no momento bom.
compras aí mais assertivas para curto prazo, só se voltar a mostrar força a romper essa linha de tendência de baixa curtinha, especialmente romper na média de 100. Aí sim abre espaço para buscar uma região ali do 1,57 e depois a região do 1,70, mas por enquanto ficaria de fora, dado um momento ruim aí no curtíssimo prazo. Beleza, vamos falar de bancos. André Brandão perguntando sobre Banco Bradesco, BBDC4. Banco Bradesco tá lateral, né? Depois de trazer essa forte pernada de alta aí de julho até agosto, tá no momento mais corretivo, mas tem espaço sim para trazer uma pernada de alta. Tem resistência relevante ali dos 20,5 a 20,80, que foi um topinho de fevereiro. E sim, quando vencer essa região, aí sim abre espaço para uma tendência mais relevante. É um banco que está performando bem pior, né, do que os seus pares diretos aí. Por exemplo, Itaú está performando melhor. Banco do Brasil nem se fala, então à medida que ele rompe essa região aí dos 20,80, abre espaço para buscar um topo lá de janeiro de 21, onde o papel chegou a bater 22,30, e depois ali a máxima histórica, né, que estabeleceu em... máxima histórica não, máxima de 2021 ali na faixa dos R$25. A máxima histórica do papel fica só nos 26,5. Então a gente tem bastante espaço sim, o papel no médio prazo aí tá meio preso, né, entre esse range, não sai dessa região 21,16, 21,16. À medida que rompa, e inclusive aí para quem gosta de carrega, eu acho que é uma excelente opção para tentar surfar essa pernada aí. Acredito que o papel tem potencial pelo menos para os R$25 aí, olhando no horizonte de médio prazo. Sandra Regina Ferreira Castro te mandou um abraço, Sanita, e pede BBSC3. Abraço aí para ela. BBSC3 apresentou ontem uma alta de 0,75, o papel vem do rally, né? Se a gente pega os últimos meses, o papel tá muito bonito, faz pernada de alta, aí descanso. Pernada de alta, descanso. Esses meses recentes aí de abril a julho descansou mais, ficou mais parado. E aí depois, rompendo essa região aí, fez uma nova pernada e agora está no descanso técnico. A média de 50 períodos ali é a região de suporte importante para o papel, quase tocou ontem, né? Tá nos 27,70. Se perder, pode trazer um viés mais corretivo, dado que vai ter uma leitura de um pivô de baixa. Aí o papel aponta ali para a faixa dos 27 e depois para a média de 100 nos 26,15, 26,20. Agora, o papel segurando aí, voltando a performar, bem provável que ele venha testar a região dos R$30. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico, máxima histórica está nos 31. Então o papel já está muito próximo de buscar a máxima histórica, quem sabe aí consiga continuar com a sua tendência muito forte de alta. Não vejo motivo nenhum para short no papel, mas obviamente a simetria, dado que o papel já apresentou um forte rally nos últimos meses, não é mais a mesma de quem pegou lá embaixo de rompimentos de resistências anteriores. Boa, Sanita. Olha, o Juliano Ramos está pedindo um pouco do que o gráfico revela relacionado ao petróleo, se você tem informações do petróleo Brent. Para além dele, o Paulo Rubens fala de Grupo Mateus, GEMAT 3. Por onde você vai, Sanita? Vamos lá, petróleo. Então a gente tem hoje uma alta aí de 0,55%, negocia $91,16, mas a tendência aqui é de baixa, tá? A gente está num canal de baixa aqui bem relevante, e caso venhamos a perder os $86, que foi 87 ali, foi a mínima de início de setembro, que coincide inclusive com um topo lá de outubro de 2021, a gente abre espaço para o petróleo buscar ali um patamar de $80, e isso obviamente é benéfico para a gente, dado que a Petrobras reduzirá os combustíveis, diminui a inflação, é muito bom para empresas de mercado interno, consumo e varejo, tá? Então tendência de baixa permanece, inclusive isso é uma informação agora de pouco aí no Mover, que o diesel, por exemplo, está com um ágio aqui no Brasil de 11%, ou seja, é cobrado mais caro aqui no Brasil do que o exterior, então muito possivelmente se o petróleo continua essa tendência baixista no curto prazo, a Petrobras deve revisar aí para baixo, né? Deve ter um reajuste aí de preços, e isso vai ser bastante benéfico para o mercado interno. Legal, E o outro qual que era, Léo? É o Grupo Mateus. GEMAT. GEMAT. O GEMAT está numa forte tendência de alta, está aparecendo o gráfico de positivo, né, que eu mostrei aqui como destaque de alta. O papel já sobe nessa pernada aí 119%, não tem cara de que quer corrigir, mas obviamente está assim sobrecomprado, o IFR está ali acima dos 70, já no 74, está esticado no gráfico semanal, veja só a pernada de alta que fez, tocando a banda superior de Bollinger, então não vejo assimetria para compras aqui. Se o papel corrigir no tempo, de maneira lateral, ou no preço, pode dar uma oportunidade com uma melhor assimetria mais à frente, tá? Não significa que vai cair a partir daqui, mas significa que a assimetria já não é mais a mesma. Tem região de resistência imediato ali no 7,17, 7,20, se conseguir vencer, aponta ali para o 7,45.
mas nesses níveis, com toda essa euforia, eu esperaria o papel corrigir um pouquinho aí para valer a entrada. Short não faria de maneira nenhuma. Muito bem, Sanita, o Diego vai trazer outros papéis do lado de lá, mas antes, Guilherme Cunha, a moeda americana acaba de tocar R$ 5,301, é a máxima intradiária, incorporou o movimento de alta, 0,66% de ganho. A gente quer te ouvir. Oi. Oxi! Até o microfone ficou emocionado aqui comigo. 318. O microfone tá embaixo, o dólar tá em alta, o microfone tá embaixo. É bem isso. Sem novidades, viu, Léo? Principalmente agora com essa volatilidade da abertura das 10 horas da manhã, juntamente com a abertura do mercado americano das 10 horas com 30 minutos, a gente vai ver uma forte movimentação para o câmbio. Um dólar mais forte na data de hoje, 5,318 é uma primeira parada forte. Aí eu não acredito que fique dando uma sequência desse viés altista, não. Mas 5,318, que é um ponto lá que estava inclusive em amarelo no gráfico do Bruno, já era esperado e apenas lá a gente pode ver alguma oportunidade para quem quer vender. E repito para todo mundo, para quem está líquido, é muito importante acompanhar as notícias aqui na TC Rádio, ficar quentinho no cobertor e voltar na segunda-feira, porque o fechamento de hoje tende a não ser muito agradável para o Brasil, principalmente para quem está comprado em bolsa e vendido em dólar. 10 em ponto. Boa, Gui. Já a gente volta a conversar com você e aprofundar. Olha, o Júlio Dunhan, ele pergunta, Sanita, sobre qual seria um bom suporte pensando em Magalu, MGLU3. O que você pode dizer para ele? Se ele está procurando o swing trade, um papel que se perder ali R$4 complica um pouco, pode trazer uma correção até a média de 50, né, na faixa dos 3,60. Agora, se ele está falando de position para carregar aí, olhando o final do ano, né, olhando aí alguns meses à frente, o ideal seria o papel ali corrigir até os 3,90, poderia trazer uma oportunidade aí na média de 9 no semanal. Mas acredito que o estresse aí, não só em Magalu, como outras do setor de varejo e consumo, pode abrir uma oportunidade excelente, né? São papéis que recém começaram uma recuperação. A gente pega como referência, eu costumo falar muito do topo de abril, então Magalu estava em abril 7,40, o papel agora está 4,30. Se a gente fala do preço de fechamento aí de ontem, a gente tem upside para o papel de 70% a partir daqui, tá? Olhando o topo de abril, né? E a gente tendo na semana que vem uma decisão em relação à taxa de juros aí, né, realmente decretar o fim do ciclo, acredito que essas empresas têm bastante potencial para o final do ano. Então, se ele está olhando no swing trade, é importante o papel se sustentar nessa faixa dos R$4 ali, 4,10. Agora, para position, até os 3,90 eu vejo compra tranquila no papel para carregar aí por algum tempo. Boa, Sanita. Vamos lá, Diego, do seu lado, mais papéis. Exatamente. O Alexandre Saraiva, o Sanita, quer saber de Raízen, Raiz 4. Raizen, setor aí de combustível, né, segue numa tendência baixista muito forte. Tempo atrás aí falei do papel, topo duplo, alvo ali nos R$4,02, está arrumando para lá, né? Bateu aí ontem 4,08, tecnicamente já buscando o alvo, né? Região ali de mínima do dia 25, uma região de suporte que está sendo respeitada, onde chegou a bater ali 4,10, o papel fechou ontem 4,21. Tá um pouquinho esticada, tem espaço para um respiro até as médias, mas nada vai mudar a tendência aqui até que ela consiga quebrar a linha de tendência de baixa, virar médias para cima e iniciar um zigue-zague ascendente. Papel que está muito próximo da sua mínima histórica, bem pesado, ficaria de fora aí até que tecnicamente mostrasse algum ímpeto aí para mudar seu viés baixista, tá? E se perder ali os 3,90 aí não tem memória de preço, o papel pode seguir rumando para baixo. Beleza. O Roberto na Station, o Sanita, pede análise de NuBR33 e é interessante porque saiu notícia, né? Depois o Boldrini vai até detalhar melhor, mas a Nubank quer, né, tirar os BDRs de negociação daqui da B3. Como é que isso pode movimentar? Tecnicamente ela está numa região importante de resistência ali, né, nos 4,80, estressou lá em agosto, não conseguiu vencer, estressou ontem, não conseguiu vencer, estava subindo bem mais forte, subiu uma alta relevante ontem de 3,5, mas estava subindo bem mais, né, e não conseguiu vencer a resistência. Com essa notícia pode ser que traga algum tipo de pressão vendedora no papel aí, né, os investidores com algum medo que possam ser prejudicados com essa deslistagem, então acredito aí que vai ser difícil nesse curto prazo
prazo vencer os 4,80. Agora, tecnicamente, vencendo os 4,80, tem espaço para buscar os 5,82, tá? Vale monitorar aí no curto prazo. Pode ser que correções aí, né, caso não vai haver deslistagem, não vai mudar nada, por exemplo, o papel corrigindo até as médias e voltando a superar os 4,80 daria compra, mas é muito bom o investidor ficar antenado, olhar o site de RE ali para ver o que vai ser divulgado em relação a essa possível deslistagem. Ponto técnico, rompimento do 4,80 da compra, até lá, nada a fazer. Tá certo, Sanita. Deixa eu agora pegar aqui, aliás, mandar um abraço pro Samir Rosa. 3 trilhões de dólares em vencimento americano hoje, Samir. Esse é o tamanho da porrada que a volatilidade contratada pode nos impor por lá. Vamos ficar muito ligado. Estamos acompanhando aqui no minuto a minuto. O Diego, a cada oscilação mais brusca do pré-mercado americano, perde a passagem aqui. É o caso, não é, Diego? Exatamente, porque agora o Nasdaq 100 o Nasdaq Futuro está recuando 1,41%, S&P Futuro 1,40% e o Dow Jones Futuro 1,34%, todas elas caindo mais de 1,3%. Realmente a situação está complicando para os comprados lá nos Estados Unidos. Quando a gente inaugurou o programa, havia uma queda média de 0,9%, 1%. Agora isso está incorporando para 1,3%, 1,4%. Ainda é um número, digamos, preocupante pelas quedas que se acumularam, se avolumaram ao longo da semana, mas a gente pode ver números maiores de queda a depender do vencimento quádruplo por lá. Deixa eu mandar um abraço aqui. O perfil tá aqui, ó. Bom dia, Léo e galera do TC. Vou seguir o conselho do Pai Gui. Hoje eu tô fora. Esse é o Aí sim, hein, parceiro. E, Sanita, você que também é um fã de Sérgio Malandro, que é uma das reservas morais da comunicação brasileira, responde ao Moisés Henrique. Eu não sei o que você tá rindo, é verdade, ele é uma das reservas morais da televisão brasileira. O Moisés tá pedindo... certeza. Então, tá pedindo Banco do Brasil, BBAS3. BBAS3, vamos lá. Grande Serginho Malandro. Banco do Brasil aí, né? Já abriu os trabalhos, vai caindo aí 1,38, tem um sinal de topo duplo, né? A gente pode trazer uma correção um pouquinho maior caso venha perder a região dos 3,80. A gente vai ter a média de 50 ali nos 37,90 e depois a retração de 50% dessa pernada aí de alta lá nos 37,5, 37,40. Então tem que ficar bastante atento, tem um componente eleitoral tanto em Petro quanto o Banco do Brasil. Eu ficaria bastante atento se eu tivesse posicionado para curto prazo, dado que se perder esses 38,80 pode trazer uma pressão um pouquinho mais vendedora. Então, cuidado para não, como faria o Serginho Malandro, não correr para a porta dos desesperados lá, hein? Porta dos desesperados. Aquele formato clássico, não é? 4, 5 portas. De uma poderia sair o gorila. É o papel da Oi, né? Não, calma, segura aí. Às 10h06, aí está, ó. Pegadinha do malandro aí. Tá bonito aqui o GIF, você viu. Às 10h06, Diegão, tamo impossível hoje. Isso tudo é sexta-feira. Tem Exato. Chorinho do seu lado e depois tem chorinho do meu. Exatamente. O Alexander Queiroz, ele tinha pedido positivo, mas já foi um dos destaques aí do Sanita no começo do comentário dele. E ele fez o segundo pedido dele, que é Ambev. Então vamos para análise de Ambev. Vamos lá, Ambev apresentou queda nos últimos pregões, hoje aí já abriu também, uma queda de 0,26. É um papel que subiu bem, né? O papel que costuma ser mais defensivo, mas vai mostrando que quer perder, né? Essa tendência de alta aí, fazer uma inflexão. Então tem uma região de suporte importante aí nesses R$15,20 a R$15,10. Inclusive onde passa ali a média de 50. Se perder, vai dar uma leitura para a gente aqui de um topo triplo e pode trazer uma correção até a média de 200 inicialmente ali na faixa dos 14,60, tá? Mas está se comportando bem diante do contexto de mercado. Só vejo compra se mostrar força suficiente para romper nas próximas semanas aí o patamar dos R$16. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico, romper nos 16 é um papel que pode buscar uma faixa ali dos R$17. Beleza, e também tem aqui a pergunta da nossa ouvinte, a Fernanda. Ela gosta de Via e quer saber quais são as tendências para o papel. Via está no momento de indefinição, resistência na média de 200, suporte na média de 50. Se perder um dos lados, né, romper o suporte, ali pode trazer uma correção mais forte até os 2,75 e depois 2,52. Rompendo a média de 200, vai ter a resistência imediata lá nos 3,74, que foi a máxima do mês de agosto, e depois o topo de abril lá nos 4,40. Eu continuo acreditando que varejistas estão bastante assimétricas, a simetria é bem mais convidativa para cima, mas no curto prazo tudo pode acontecer, aí a gente pode sim ver uma pressão um pouco mais vendedora nesses papéis. Então, para quem está para o curto prazo em Via Varejo,
resistência na média de 200, romper é compra, suporte na média de 50. Se perder, ou você tem que estopar, ou se quiser um trade muito curto aí, talvez dá para fazer uma vendinha, mas tentando capturar pouco do movimento, dado que são empresas extremamente assimétricas. Beleza, e o Eduardo Velo aqui na nossa Station, ele pede análise de Vale 3. Vale mostrou muita força ontem, né? Subindo mais de 2%. Hoje abriu em forte gap, tá caindo aí 1,43. O papel que tá travado, por enquanto, aí num caixotinho aí, numa região de congestão. Se nós vimos o minério se recuperando, é bem provável que ele venha romper essa região de 71, 71,20 e comece a desenvolver um movimento de inflexão aí de baixa para alta. Mas enquanto não vimos um minério mais forte, uma China se recuperando, pode ser que ele fique travado aí nesse curto prazo dentro dessa congestão dos 71 aos 63 reais. Vejo sim uma bela simetria para o papel, para ir pelo menos ali na média de 200, né, na região de 76, tem um gap lá no 77, mas não adianta querer lutar contra fluxo e lutar aí contra uma commodity mais baixista, que é o caso do minério de ferro, grande guia para Vale. Então, no momento é aguardar um pouquinho, romper no 71 e pode dar uma boa compra. Tá certo, Sanita, 10 horas 10 minutos. Vambora porque a informação não para. Então é o seguinte, ó, faltando agora 1 hora e 50 minutinhos para o meio-dia. A gente ainda vai viver muita emoção no pregão de hoje. Afinal de contas, tem vencimento para nortear. Mercado americano em 20 minutos abre. É o grande eixo para a gente colocar o óculos e entender as movimentações do mercado americano. Quem mais está por aqui, ó? Para fechar, o Elo Klimber fala em Marfrig. E a gente tem Pets, o Alessio tá falando em Pets. Então vamos começar pelo Alessio, ó, Pets 3. O que você pode dizer, Sanita? Pets, vamos lá. O papel tá fraco, né? Está muito próximo de mínima histórica. E o papel que teve uma reação boa aí na quarta-feira, né? Devolveu ontem, caiu 4% e hoje já abriu aí os trabalhos, tá caindo 2%. Nada a fazer enquanto não tiver força para quebrar essa linha de tendência de baixa aí, iniciar um zigue-zague ascendente. A média de 100 ali pode ser tomada como parâmetro aqui de curto prazo. Caso consiga vencer, abre espaço sim para uma recuperação mais forte. O papel que tá muito baixista, próximo de mínimas históricas. Acredito que há espaço para uma inflexão aqui no papel, mas no curto prazo precisa vencer essa média de 100. Aí, olhando mais final de ano, aí, olhando um médio prazo, acho que nesses patamares é bastante convidativo começar a montar a posição, mas tecnicamente é para curto prazo, não deu nenhum argumento para compra ainda. Tá bom, Sanita. E Marfrig pra galera? Marfrig segue numa tendência forte de queda, né? O papel caiu aí recentemente, ali da metade de agosto para cá, o equivalente aí a 23%. Segue pesado, segue apontando ali para a mínima do ano nos R$ 11,13. A situação muito parecida, é um papel que está convidativo, não tem argumento técnico nenhum para compra, apenas quando quebrar essa linha de tendência de baixa, iniciar um zigue-zague aí. Agora, para compor carteira e olhando médio a longo prazo, até porque é um papel que distribui regularmente dividendos, acho que sim, está num preço bem convidativo, mas pode dar estresse e buscar ali a faixa dos 11 no curto prazo. E se perder os 11, a gente vai olhar para o lado esquerdo do gráfico, vai encontrar uma região intermediária de suporte nos 10,5 e depois ali só na faixa dos R$10, R$10,20. Então tá perigoso o papel em continuar no curto prazo nessa tendência mais baixista. Valeu, Sanita. Obrigado, parceiro, por mais uma semana. Bom descanso pra você. Na segunda-feira a gente volta a conversar. Valeu, bom final de semana a todos. Grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.